Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 12 de maio. O plenário do Supremo Tribunal Federal estende benefício da licença maternidade de 180 dias a servidor público que seja pai solteiro. Como o recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser adotada em casos semelhantes em todos os tribunais do país. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Ricardo Lewandowski autoriza acesso do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, às mensagens da Operação Spoofing que citem o nome dele e não estejam sob sigilo. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirma que Justiça Eleitoral não admitirá interferências nem desrespeito à vontade popular nas urnas. E ainda, pesquisa inédita revela que para a maioria dos juízes brasileiros, a digitalização ampliou o acesso da população à justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é possível estender o benefício da licença maternidade de 180 dias a servidores públicos federais que sejam pais solteiros. A discussão chegou ao plenário depois que o INSS recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, que aceitou a concessão de licença paternidade de 180 dias a um perito médico. Ele é servidor público do próprio INSS, pai de gêmeos gerados por fertilização in vitro em 2014 e entrou com ação na Justiça. O INSS alegou que, como o autor do pedido era servidor público, não é possível falar em salário maternidade, benefício do regime geral de previdência social. Em relação à licença análoga à gestante, afirmou que, na ausência da mãe biológica, a administração pública federal já reconhece esse direito aos servidores, independentemente de gênero ou estado civil. O relator da ação no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. No primeiro dia de julgamento, Moraes destacou os princípios da igualdade e frisou que a Constituição, ao conferir especial proteção à família, rejeita a discriminação entre homem e mulher no exercício da parentalidade. Assim, negou provimento ao recurso. Essa corte tem, como eu pretendi demonstrar, em alguns casos, presidente, tem reiteradamente realçado que a Constituição de 88, no artigo 227, bem como a partir da opção do Congresso Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente, adotado a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta em relação às crianças e os adolescentes. Na retomada do julgamento, todos os ministros acompanharam o voto do relator. A questão aqui não se coloca na centralidade do pai, mas sim na centralidade da vida que brota deste gesto de amor, de abnegação, da vida que é verdadeiramente refletida no sentido genuíno da relação paterno-filial e materno-filial, que é adotar com a verdade do coração, que muitas vezes está acima da verdade do sangue e que transforma a família numa comunhão de vida, numa história escrita a muitas mãos. É preciso enfatizar que este recorrido tem o direito constitucional de fazer a opção por ser pai e de ser o bom pai que ele quer ser. E nós queremos é que os homens se igualem às mulheres, assumindo esta presença e essa vontade de ser ótimos pais, como nós tivemos, e que não é secundário na vida de quem quer que seja. A presença da mãe é imprescindível, a do pai também é, e este recorrido, este homem, quer ser um bom pai, demonstrou isso, e tem o direito. Negar que também o pai solteiro, que tem o mesmo poder, dever de cuidado com os filhos que a mãe, como destacou a ministra Carmen Lúcia, possa afastar jus ao afastamento laboral desse homem, para se dedicar à prole, significaria, no meu modo de ver,
resgatar a lastimável divisão sexual do trabalho, reforçando a discriminação e o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho brasileiro. O recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deve ser adotada em processos semelhantes em todo o país. Alexandre de Moraes, então, propôs a seguinte tese. À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta propriedade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal de 88 e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, concedeu a ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, acesso às mensagens obtidas na Operação Spoofing que o citem nominalmente e que não estejam sob sigilo. A operação investigou as invasões às contas em aplicativo de mensagens de autoridades e de pessoas relacionadas à Lava Jato. Na decisão, o ministro destacou que a Constituição garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou de interesse coletivo, ressalvadas aquelas em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. E o ministro Edson Fachin, do STF, negou o pedido para suspender a decisão da Justiça Federal, que determinou o prosseguimento do processo de demarcação de terra indígena no Mato Grosso. Ao analisar os fatos, o ministro não verificou desrespeito à ordem de todos os processos e recursos judiciais que tratam da demarcação. Na ação, o município de Brasnorte, em Mato Grosso, relatou que foi surpreendido com a notícia de que a Justiça Federal havia determinado o prosseguimento do processo de demarcação da terra indígena. O município alegou que não foi notificado pela Justiça, o que violaria o devido processo legal. Argumentou ainda que a ampliação da terra indígena incomoda os donos e ocupantes atuais das terras, que estariam nelas de forma regular desde antes da Constituição de 1988. O ministro Edson Fachin, relator do caso, esclareceu que o pedido de liminar questiona ações administrativas que envolvem a demarcação sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas. O STF havia determinado a suspensão de todos os processos e recursos judiciais que tratam da demarcação até o fim da pandemia. Por esse motivo, a decisão da Justiça Federal em Mato Grosso de continuar com a demarcação não descumpriu a decisão do STF e também assegurou os direitos territoriais dos indígenas. Uma pesquisa inédita da Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com a Universidade de Brasília, constatou que, para a maioria dos juízes, a digitalização ampliou o acesso da população à justiça, principalmente durante a pandemia da Covid-19. A pesquisa ouviu 1.800 magistrados de todas as regiões do país e segmentos do judiciário. Para os juízes, a tecnologia melhorou a comunicação entre os servidores e, com isso, a gestão foi aprimorada, com a diminuição dos custos do processo. As partes passaram a ter mais autonomia, conseguindo acessar informações nas plataformas sem a necessidade de intermediários. Expedientes, procedimentos e atividades foram simplificados. O estudo também aponta que houve economia de tempo na tramitação dos processos e na realização de tarefas em geral. Problemas relacionados ao deslocamento de pessoas diminuíram ou foram superados, levando ao aumento de acordos, conciliações ou mediações. Para 76,5% dos juízes, o acesso da população à justiça foi ampliado com a digitalização dos processos. Mais de 79% dos entrevistados consideram que houve diminuição nos custos dos processos, enquanto que 86% dos entrevistados acreditam que as inovações simplificaram procedimentos. Dessa forma, o uso de ferramentas tecnológicas é visto como fator positivo pela maioria dos juízes em oitivas de testemunhas, depoimentos, audiências de mediação e conciliação e sessões de julgamentos, que podem transcorrer online sem prejuízos. Por outro lado, eles avaliam com reserva o uso do formato remoto para atividades como vistorias, perícias, inspeções, estudos psicossociais e sessões do Tribunal do Júri. Veja a seguir,
O presidente do TSE afirma que a Justiça Eleitoral não vai admitir interferências nem desrespeito à vontade popular nas urnas. Voltamos em instantes. A importância da TV Justiça é levar informação não só para os operadores de direito, com diversos cursos de fácil acesso para nós advogados e estudantes, debates de extrema relevância, julgados que a gente pode acompanhar, mas também para levar informação para dentro da casa do cidadão, que é tão carente de informações jurídicas sobre os seus direitos e deveres. Hoje foi o segundo dia do teste público de segurança na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin esteve no local onde é feito o TPS e falou sobre as eleições deste ano. O repórter Guilherme Glória está ao vivo no TSE e tem mais informações para a gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos. A visita do ministro Edson Fachin nesse segundo dia do teste de confirmação foi no finzinho da manhã. Ele conversou com participantes das 5 equipes que estão nesta etapa do TPS 2021. Depois disso, ele concedeu uma entrevista coletiva em que falou sobre vários temas. Agradeceu às equipes participantes, também à Secretaria de Tecnologia de Informação do TSE, mas o destaque mesmo foi quando o ministro falou da importância do diálogo e da parceria entre as instituições, reafirmando a autonomia da Justiça Eleitoral no que diz respeito às eleições. O ministro Fachin disse que o processo eleitoral como um todo, na verdade, é gerido por forças desarmadas. Vamos conferir no trecho da fala do presidente do TSE. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na Justiça Eleitoral, quem dá a palavra final é a Justiça Eleitoral. E amanhã é o terceiro e último dia do teste. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo do evento a partir das 3h30 da tarde no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. 74 trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho semelhantes à escravidão em 2 cidades do interior de Goiás. A ação mobilizou vários órgãos, como o Ministério Público do Trabalho no Estado, a Polícia Federal e a Defensoria Pública da União. No município de São Simão, 51 trabalhadores tinham sido recrutados irregularmente em outros estados por uma empresa contratada para o plantio de cana-de-açúcar para uma usina de álcool. Eles trabalhavam e viviam em condições precárias. Muitos não tinham registro na carteira de trabalho. Em Chapadão do Céu, 23 pessoas também tinham sido contratadas para trabalhar no plantio de cana-de-açúcar. E a situação delas era semelhante à dos trabalhadores de São Simão. As empresas assinaram um acordo com o Ministério Público do Trabalho em que se comprometem a adotar uma série de medidas para regularizar a situação dos lavradores. Também pagaram R$100 mil por danos morais coletivos. E cada empregado deverá receber até R$5 mil por dano moral individual. O ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, homologou um acordo entre a editora Globo e o Ministério Público do Trabalho sobre um ensaio fotográfico da Vogue Kids. A editora vai produzir e veicular campanha contra o trabalho infantil. O caso teve início em 2014, após a publicação pela Vogue Kids do ensaio fotográfico Sombra e Água Fresca, com crianças entre 7 e 10 anos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as fotos mostravam meninas em posições sensualizadas, erotizadas e até mesmo com apelo ou conotação sexual. Ainda segundo o MPT, as fotos caracterizavam um trabalho infantil artístico realizado sem autorização judicial. Por isso, entrou com ação civil pública pedindo condições de trabalho para crianças, com exigência de concessão de alvará pela Justiça do Trabalho, além de indenização de R$5 milhões por dano moral coletivo. A editora sustentou que a Justiça do Trabalho não era competente para julgar o caso e negou qualquer conduta irregular no ensaio e na edição da revista.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve decisão de primeiro grau que havia condenado a editora ao pagamento de indenização no valor de R$2 milhões por dano moral coletivo. A quantia deveria ser revestida ao grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Segundo o regional, o ensaio fotográfico retratava as crianças em poses que não eram espontâneas, com roupas e calçados inadequados. Ainda de acordo com o TRT, as crianças foram fotografadas por adultos que não tiveram a sensibilidade de adequar o objetivo do editorial da moda. Tanto a editora quanto o MPT recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho, homologou o acordo entre as partes. A conciliação ocorreu após o julgamento ter sido adiado por diversas vezes pela 4ª turma, a pedido dos envolvidos, que noticiavam uma negociação amigável para o encerramento da ação civil. Nos termos do acordo em substituição à indenização, a editora Globo se comprometeu a produzir e divulgar a campanha #Infância Plena do MPT, com duração de 1 ano, de julho de 2022 a junho de 2023. A editora vai solicitar aos influenciadores que vierem a participar da campanha autorização para que o MPT use o material nas redes sociais. De acordo com o ministro Ives Gandra, a parceria foi a melhor forma de buscar combater o trabalho infantil e, principalmente, estimular a aprendizagem para que crianças e adolescentes possam desfrutar de uma infância plena. No próximo bloco, a gente fala sobre as obras raríssimas do Museu do Judiciário Mineiro. Voltamos já já. Porque a TV Justiça é importante para a sociedade. A TV Justiça é importante para a sociedade justamente pelo seu propósito em informar e esclarecer de maneira imparcial e transparente todas as informações jurídicas relevantes para a sociedade, principalmente com relação aos direitos e deveres jurídicos, os quais sempre são transmitidos de maneira ampla, clara e restrita, espelhando a realidade das notícias em momento praticamente real. Uma nova página sobre as audiências públicas está disponível no portal do Superior Tribunal de Justiça. O acesso ficou mais fácil a partir do link localizado no menu Processos da barra superior da página do STJ. Lá o internauta encontra informações de audiências previstas ou em andamento e as audiências realizadas. Além de um resumo do que foi abordado, são disponibilizados links para a notícia publicada ou para a íntegra do evento no canal do STJ no YouTube. Desde 2014, o tribunal promove audiências públicas para subsidiar a análise dos ministros sobre questões em julgamento com amplo alcance social. Os encontros auxiliam a busca de soluções jurídicas e permitem a análise mais profunda dos fundamentos para a consolidação de uma tese jurídica sobre o tema em discussão, além de ampliar a participação da sociedade civil nas atividades da Corte. As audiências públicas são realizadas por determinação dos ministros do STJ. O relator de recurso repetitivo poderá convocar audiência para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento e também para a fixação ou alteração de tese repetitiva ou de enunciado de súmula. Organizado pelos advogados Bruno Espinheira, Luiz Eduardo Colavolpe e Maurício Matos Filho, o livro A Prova e o Processo Penal Constitucionalizado, Estudos em homenagem ao ministro Sebastião Reis Júnior, foi lançado no Espaço Cultural do STJ. Em 751 páginas, o livro conta a história do ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, enfatizando os desafios enfrentados e decisões proferidas ao longo da magistratura. Uma trajetória profissional inspirada no pai, o ministro Sebastião Reis, que atuou no extinto Tribunal Federal de Recursos, antecessor do STJ. É uma obra que marca o direito penal e o processo penal brasileiro. E o Sebastião Reis Júnior já se notabilizou há poucos anos atrás como um notável advogado. Veio para o Superior Tribunal de Justiça e se destacando
como um dos mais notáveis magistrados na área penal. Inicialmente, Sebastião Reis Júnior exerceu a advocacia pública e privada. Com a aposentadoria do ministro Humberto Gomes de Barros, ele assumiu a vaga no STJ destinada à advocacia em junho de 2011, ocupando cadeira na 6ª turma e na 3ª sessão, onde atua até hoje. Todos os 79 coautores e coautoras dos 55 trabalhos que estão aqui compilados trazem não apenas o conteúdo jurídico, mas também a sua admiração e os merecidos elogios a um juiz que tem sido realmente histórico no seu julgar aqui no Superior Tribunal de Justiça. A obra, que narra a carreira de uma década no tribunal, reúne 79 autores, entre eles os ministros do STJ, João Otávio de Noronha, Ribeiro Dantas, Reinaldo Soares da Fonseca e Rogério Schetti Cruz, além dos aposentados Nefe Cordeiro e Nilson Naves. Participam também ministros do Supremo Tribunal Federal, promotores de justiça, desembargadores e juízes. O ministro Sebastião Reis Júnior é, antes de tudo, humanista. Então, ele é sempre muito preocupado com a repercussão que cada decisão poderá ter na vida das pessoas. E isso é uma baliza muito importante para um juiz. Eu fiquei muito honrado, realmente, com todos aqueles que escreveram. Tem pessoas ali que são pessoas do meu dia a dia, que realmente foi uma demonstração muito grande de carinho, de respeito. Nós estamos num momento que eu acho que o tribunal está capitaneando uma reforma de entendimento, de pensamento no direito penal, ou seja, ultimamente nós temos proferido decisões que eu acho que são decisões de vanguarda, decisões que estão quebrando paradigmas montados, e eu acho que tudo isso é muito importante, ou seja, já fiz alguma coisa, mas eu sei que eu tenho muita coisa ainda para fazer. Agora a gente mostra que um passeio no Museu do Judiciário Mineiro permite o encontro com obras raras. O museu é um dos mais completos do país quando o assunto envolve o direito brasileiro. O livro de atas que registrou a instalação do Tribunal da Relação, então Corte de Apelação de Minas Gerais, em 1874, a Carta de Alforria de Chica da Silva, uma escrava que ganhou a liberdade e manteve uma relação amorosa com um rico negociador de diamantes. O inventário de bens da Dona Beja, uma mãe solteira e analfabeta que se banhava nas fontes da cidade, encantou homens e enfureceu mulheres na região de Araxá. Processos criminais do século XIX. Um deles tratava de um caso de falsificação de notas em 1898. Quadros com os poucos desembargadores que compunham o Tribunal da Relação, além de centenas de peças e objetos que contam a história do Poder Judiciário de Minas Gerais. Todo esse acervo fica no Museu do Judiciário de Minas, que em novembro próximo completa 34 anos de existência. O museu é um dos mais completos do país e concentra 70% do acervo histórico do judiciário brasileiro. A gente tem um arsenal, a gente tem um acervo maravilhoso que está disponível para o Brasil inteiro, o que é importante. A gente tem muitos pesquisadores aqui. A gente responde mais de 200 pesquisas por trimestre. O museu funciona no Palácio da Justiça Rodrigues Campos, um prédio com estilo neoclássico de 1912. O museu recebe visitas guiadas semanalmente, que podem ser feitas em grupo ou individuais. Um passeio que encanta os visitantes. Os alunos estão muito surpresos e é encantador. Está aí para todos verem, né? E eu entendo que devemos, todos os acadêmicos, assistir e presenciar mais, né? Atuar mais na questão de visitação, de conhecimento, né? E exatamente para agregar, né, o conhecimento, o conceito aí do sistema judiciário. O que a gente tem que fazer é abrir a nossa casa, abrir o nosso coração para receber todo mundo e mostrar que isso aqui é muito importante. A história do Brasil, ela é contada dentro dos processos judiciais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.